Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sexto episódio do Carro Cast. E nesse episódio eu montei uma lista contando os 5 melhores carros que são vendidos aqui no Peru e que não são vendidos no Brasil. A gente pode pensar, né, por algumas questões econômicas, que o Brasil ele tem aí os melhores carros à venda, mas não é bem assim. Aqui tem carros muito legais e que não são vendidos no nosso país e que eu tenho certeza que qualquer pessoa que gosta de carros gostaria que esses modelos aqui que eu vou falar fossem vendidos aí no nosso país. Então, me acompanhe que esse episódio tá muito legal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você está vendo esse episódio no YouTube. Se você está acompanhando esse episódio no Spotify, alguma outra plataforma de streaming de áudio, segue aqui o programa porque vai vir muito conteúdo como esse, divertido, assim, mais leve, e também muito conteúdo informativo, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar já esse sexto episódio. Eu tava até, enquanto eu tava montando esse episódio aqui, eu tava pensando, caramba, já é o sexto episódio do Carro Cast. Então, já tem 6 semanas que eu já tô fazendo esse conteúdo, mas enfim. Vamos lá. Vou começar aqui trazendo as principais notícias, né? As notícias que agitaram aí o mundo automotivo, o mercado nacional, na semana anterior à gravação desse episódio, tá bom? Então, vamos lá começar o Carro Cast com as notícias. Bem, vamos lá. Vou começar falando dos carros mais vendidos do mês de maio. Então a Fenabrave, como sempre faz, né, mensalmente, ela divulgou a lista dos carros mais vendidos no Brasil no quinto mês do ano. Então ela sempre está divulgando aí os carros mais vendidos mensalmente. Então chegou a hora da gente saber aí quais foram os modelos mais vendidos do mês de maio. E um modelo que surpreendeu foi o Fiat Argo. Então, ele dobrou, mais que dobrou, a quantidade de carros vendidas se comparado com abril. Então, em abril, ele vendeu 5.383 unidades. Em maio, ele vendeu 10.929 unidades. Então, é mais do que o dobro. Então, essa escalada aí impressionante fez com que ele fosse o carro mais vendido do Brasil no mês de maio. Então foi aí algo impressionante. Então, os outros 9 restantes aí do top 10 foram: o segundo lugar foi o Fiat Mobi, que vendeu 7.443 unidades. Depois veio o Renegade, com 7.361 carros vendidos. Aí vem o quarto lugar, é o HB20, com 7.290 unidades vendidas. Quinto, o Creta, o Hyundai Creta, que está aí na espera da nova geração. Inclusive, eu fiz o vídeo falando dessa nova geração, tá bom? Então, dá uma olhada aqui no canal, acho que vou botar aqui no... Clica aqui em cima, no card que vai aparecer, para você, o que vai aparecer, o que já apareceu, para que você possa aí acompanhar, né? Conhecer o carro. Se você está acompanhando esse episódio da plataforma de streaming de áudio, vá lá no meu canal no YouTube, para que você possa conhecer mais aí dessa nova geração do Creta que está chegando. Mas vamos lá, voltando. Depois do Creta vem o Gol, com 6.795 unidades vendidas. Depois vem um Compass, com 6.135 carros vendidos. O oitavo lugar ficou com o T-Cross, com 5.486 unidades vendidas. O nono lugar ficou com o Renault Kwid, que vendeu 4.852 carros. Foram vendidos 4.852 Kwids. E o Tracker fica aí com a lanterna do top 10, né? Em última, a lanterna aí do top 10, né? A 10ª colocação. Com 4.718 Trackers saindo na rua, né? Saíram na rua no mês de maio. Vale lembrar que todos os modelos, então o Argo ele teve aí sim uma escalada impressionante, foi uma subida acima da média, mas todos os modelos da lista aqui, eles aumentaram o seu número de vendas. Com exceção do Tracker, que ele, se comparado a abril, ele abaixou um pouco aí o número de vendas, mas de resto, todos os demais, eles aumentaram os números. Então, fica aí o registro para você.
E interessante é a situação do Onix, né? Que o Onix, ele durante vários anos aí era o líder do mercado e aí está sofrendo com essas questões de paralisação, de fabricação e tudo mais. Então ele está sofrendo aí com tudo isso e ele não está nem mais no top 10. Então tá aí, impressionante isso. A próxima notícia que interessa pra gente aí, né, para nós brasileiros aí no mercado, é o lançamento de um novo SUV, o Caoa Chery Tiggo 3X. A Chery lançou oficialmente no Brasil mais um SUV, né, que é esse que eu falei agora, o Tiggo 3X. O modelo está partindo de R$ 94.990, mas esse é um valor promocional. Então esse valor vai estar sendo cobrado pelo modelo durante aí algum período. E depois desse período promocional, o carro vai estar partindo de 100.990. Então tem aí um desconto de R$ 6.000 nesse período aí promocional, tá bom? O Tiggo 3X ele vai ficar posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X. Então aí vai ser um modelo aí intermediário entre esses dois SUVs. E ele chegou com um inédito motor 1.2 turbo com potência de 102 cavalos. O câmbio é um câmbio automático CVT com 9 marchas simuladas. Então, basicamente, esse modelo é uma restilização do Tiggo 2, mas assim, a Chery ela colocou aí algumas diferenças no conjunto mecânico, no pacote de itens aí, para deixar aí o Tiggo 3X em uma categoria, vamos dizer assim, né, em uma posição superior ao Tiggo 2. Então, ela posicionou aí o modelo dessa forma, né, que antes dela anunciar esse posicionamento, o Tiggo 3X aí ele era tido como uma restilização do Tiggo 2, mas o Tiggo 2 vai continuar do jeito que está, em linha, com a mesma cara e tudo mais, e o Tiggo 3X, né, que é baseado nele, né, mas que tem diferenças no visuais e não vai ser possível, é impossível que você confunda visualmente na dianteira o Tiggo 3X com o Tiggo 2. Mas enfim, a Chery aí posicionou esse SUV como um carro superior ao Tiggo 2 e não uma restilização do seu SUV de entrada. Então, mais um lançamento aí, mais um SUV à sua disposição aí no mercado. E falando de SUV, né, continuando aí falando desse mercado aí, desse segmento que está muito agitado, a próxima notícia é a Fiat revelou o nome do seu novo SUV. Então, no dia 2 de junho, a Fiat revelou o nome do projeto 363. Então, o público poderia escolher entre 3 opções de nome. Então, as 3 eram Pulse, Domo e Tuo. Então o público acabou escolhendo o nome Pulse, que ganhou aí 65% dos votos. Então tiveram 380 mil votos, 65% deles foram direcionados para esse nome Pulse, que acabou sendo aí agora o nome do carro. Segundo lugar ficou o nome Tuo, não, perdão. Segundo lugar ficou o nome Domo e em terceiro ficou o nome Tuo, com os 15% aí restantes. Então ficou aí, né? A Fiat revelou esse nome e nada mais que isso. Eu acredito que o fato de Juliette, né, que foi a vencedora aí do Big Brother, ela ter anunciado que essa era a sua escolha de nome, então acredito aí que influenciou no resultado final. Então é uma opinião minha. Mas enfim, influenciou aí no resultado final, então esse daí acabou sendo o nome escolhido pelo público, né, pela maioria do público. No mais, nenhuma novidade. Então a Fiat não revelou mais nada junto aí com o nome do carro. Então, o que é que se sabe dele? Usa aí uma plataforma baseada no Argo, que a Fiat fez questão de falar que ela tem diferenças o suficiente para ser considerada uma plataforma nova. Então a Fiat aí está se esforçando para distanciar o SUV aí do Argo, mas só não se sabe isso, nem dessa questão da plataforma. Que ele vai vir com um motor 1.0 turbo GSE ligado a um câmbio automático CVT com 6 marchas simuladas. E a outra coisa que se sabe é que as suas vendas vão começar
logo depois que ele for revelado por completo. O que vai acontecer, acredito aí que no segundo semestre desse ano. Então, revelado o nome e nada mais além que isso. Então, acredito aí que a Fiat está soltando aí a conta-gotas aí as informações sobre o carro para que se mantenha um interesse nele, né? Para que o público aí se mantenha interessado ou interessada nesse SUV. Próxima notícia é Taos Basecamp. No início de maio, a Volkswagen apresentou um conceito baseado no SUV que ela lançou recentemente, né? Que inclusive aí foi um sucesso na pré-venda, que se eu não me engano foi esgotado dentro de algumas horas a pré-venda do SUV, mas enfim. A Volkswagen apresentou um conceito baseado no Taos e o nome dele é Basecamp. Então, o que é que tem nesse conceito? É um carro aí que tem algumas diferenças no visual, né? Pneus aí mais off-road. Então, aí é um carro aí mais robusto, né? Esse conceito aí apresenta uma proposta mais robusta aí para o off-road, tá bom? Mas menos de um mês depois, a Volkswagen apresentou a versão de produção do Taos Basecamp, né? Do conceito Taos Basecamp. Então, essa versão de produção é bem menos agressiva do que o conceito. Então, o conceito tinha uma altura elevada, tinha pneus aí todo terreno, tinha rack no teto, era uma proposta aí bem agressiva, né, na questão do, como é que eu posso dizer, do off-road. Então tinha um visual aí bem mais parrudo. Mas a versão de produção tá aí um visual aí bem mais modesto. Não trouxe tanta coisa do conceito, não. Mas enfim, vamos lá. O que é que se manteve então do conceito na versão de produção? Rodas e grade na cor preta, as saias laterais com apliques que imitam estribos, paralamas com molduras em preto fosco e emblemas da versão. Então foi basicamente isso que foi mantido em relação ao conceito. Ele já está disponível nos Estados Unidos. A versão de produção do Taos Basecamp já está disponível nos Estados Unidos. E se você está vendo aí, tá ouvindo esse episódio nos Estados Unidos e tem um Taos, você pode transformar o seu Taos em um Taos Basecamp. Você pode colocar aí os itens da versão de produção no seu Taos aí normal. A única diferença é que você não vai colocar a grade com o emblema da versão, porque essa grade aí ela é exclusiva para quem compra o modelo já de fábrica, assim, né? Vamos dizer assim, já a versão de produção do modelo. Mas por que eu estou falando dessa notícia? É porque essa notícia é extremamente interessante para nós aqui brasileiros, porque provavelmente esse mesmo Taos, essa versão de produção dele vai estar disponível também em breve, eu não sei, mas é provável que essa versão de produção do Basecamp ela esteja disponível também no nosso país. Então, fique ligada, porque pode ser mais uma versão oferecida aí do Taos para o nosso mercado. A próxima notícia é falando do novo teto PCD. Na última quinta-feira também, no dia 2 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou um texto onde o texto é uma medida provisória, né? A medida provisória 1034, e tem várias medidas dentro dela. E dentro desse texto, uma das coisas que ele trata é a isenção de IPI para automóveis destinados ao público PCD. Então, o que é que tem de novidade? Antigamente você comprava um carro com desconto de IPI, um carro que fosse até 70 mil reais. Essa medida ela dobrou o teto. Agora o teto máximo, né, do valor do carro para você comprar com o desconto do IPI é de 140 mil reais. Então é um valor interessante que aumentou bastante, né? Vai aumentar bastante a quantidade de opções para você, né, que tem direito a comprar esse tipo de veículo. Aumenta aí consideravelmente a quantidade de opções para você comprar o seu carro. Mas vamos lá, não foi só isso. Você só podia comprar antes, a cada 4 anos, um carro com isenção do IPI. Agora é a cada 3 anos, então diminuiu aí um ano. Então você aí consegue trocar o seu carro PCD com
a cada 3 anos agora com isenção do IPI. E também os deficientes auditivos, eles foram incluídos na lista de deficiência, né, na lista de pessoas beneficiadas com esse tipo de isenção, com essa isenção. Então, o texto, né, foi cujo relator foi o deputado Moisés Rodrigues, que ele é do MDB São Paulo, vai para o Senado para ser avaliado. Então, mas foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Então, é uma notícia aí muito boa para você que está aí, né? Para você que tem direito a esse tipo de veículo, para você que está buscando fazer essa compra, é uma notícia excelente, né? Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos aí dessa questão aqui, né? Os próximos capítulos aí dessa jornada, vamos dizer assim, vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Mas, a princípio, a medida ela é muito interessante, tá bom? Então, essas foram as notícias e agora eu vou falar aqui para você da lista. Bom, o Peru é um país que, economicamente falando, ele está atrás do Brasil, né, em questão de número de PIB. O Brasil ele tem o maior da América Latina, segundo as pesquisas aí que eu fiz, enquanto que o Peru ele está na 7ª posição. Olhando essa realidade e também, se você vir aqui no Peru, você pode ver que a vida do povo ela é mais sofrida. Então no Brasil a gente está acostumado com um padrão de vida, uma coisa. Aqui no Peru é um pouco diferente, é um padrão aí mais baixo. Mas enfim, eu não quero falar de questões sociais aqui, quero falar aqui de carros. Então, olhando isso, a gente pode pensar que o Brasil ele tem as melhores opções de compra, talvez, né? Os melhores carros, enfim. Mas isso não é verdade. O nosso mercado tem carros bons, sim, mas por aqui tem carros muito interessantes e que não estão disponíveis no Brasil oficialmente. Então, tem modelos aí que a gente fica só sonhando que chegue no nosso mercado. Então, as razões pelas quais isso acontece eu não sei. E eu não tenho interesse em estar me aprofundando nesse ponto. O que eu quero falar aqui é quais são esses carros. Então, eu escolhi aqui os 5 melhores para falar. Os 5 carros mais interessantes que estão disponíveis aqui e que não tem no Brasil. Então, não tem nenhum carro aí de 1000 cavalos. Não tem um hypercar, alguma coisa. Não tem isso. Mas os modelos aqui da lista eu tenho certeza que divertem bastante e que pode colocar um sorriso no rosto de qualquer um que compra eles. Então, como eu falei aqui no começo, modelos que são vendidos oficialmente. Tem alguns carros aqui que eu vou falar que tem sim algumas unidades no Brasil, mas essas unidades chegam por importação independente. É diferente do que você chegar numa concessionária daquele carro que você quer e comprar esse carro, que acontece aqui. Então, eu vou falar aqui sobre isso agora, mas eu vou falar de carros que são disponíveis aqui oficialmente falando. Então, eu sei que você pode comprar por importação independente, mas enfim. Então, o foco aqui é carros que os peruanos conseguem comprar normalmente na concessionária, e a gente brasileiro, né, aí no Brasil, não consegue. Então, vamos lá falar desses carros. O primeiro carro da lista é Ford F-150 Raptor, ou Raptor, não sei, mas acho que é Raptor. Bom, existem alguns boatos, né, de que essa super picape ela chegue aí no Brasil, já que a Ford ela é agora está nessa nova fase como importadora, quer colocar essa imagem premium. Se espera que essa F-150, né, a F-150 comum e a F-150 Raptor, ela chegue no Brasil. Mas os peruanos eles não sofrem com essa dúvida, porque ela já está disponível aqui. Já é um veículo que você consegue aí chegar na concessionária da Ford e comprar normalmente. A Raptor possui um motor de 3,5 litros chamado EcoBoost e tem potência de 456 cavalos, ligados a um câmbio automático de 10 marchas. E a Raptor ela é uma modificação, ela é uma versão modificada
F-150. Então, quais são as outras diferenças que tem aí entre a Raptor e a F-150 comum? As outras diferenças são questão de suspensão, a questão de outros itens mecânicos para que ela seja uma picape que tenha aí um desempenho diferenciado no off-road. Então, ela é uma picape aí de desempenho elevado, mas que é uma picape com um foco maior no off-road mais extremo, mais alguma coisa assim. Então, é um carro extremamente interessante que a Raptor, ela é um dos exemplos, né? Você pode sim, você tem algumas unidades dela no Brasil, mas elas chegaram no nosso país por importação independente. Não é o caso aqui do Peru. Então, se você vê uma Raptor na rua, é pouco provável que essa Raptor ela seja de importação independente, porque ela é vendida normalmente aqui, tá bom? Bom, é uma picape diferenciada e que o seu sucesso, né? Ela foi uma picape que foi lançada aí pela Ford já tem um tempo. Se eu não me engano, acho que foi em 2010. Mas, enfim, ela foi um sucesso, ela é um sucesso. E esse sucesso que ela teve gerou frutos tanto na concorrência como na, na própria Ford. Então, eu vou falar também um pouco sobre isso também, né? Qual foi o fruto, né, desse sucesso da Raptor que gerou na Ford. Mas, enfim, com toda certeza é um modelo, né, na minha opinião, um modelo que faria sucesso no Brasil se ele chegasse aí de maneira oficial. Existem algumas unidades, né, que chegaram por importação independente, como eu já falei, mas aí eu acredito que a venda oficial popularizaria um pouco mais o modelo. Aqui no Peru, ela custa aí 419 mil reais. Então, se você converte o valor, porque aqui se aceita duas moedas, dólar e uma outra moeda chamada soles peruano. Então, se você converte aí o valor pedido por ela em soles, ou em soles, ou em dólar, alguma coisa assim, esse valor convertido em reais dá 419 mil. Não é um carro aí tão barato, mas não sei dizer quanto uma Raptor chega a 0 km no Brasil, mas eu acredito que chega no valor maior que esse, né? Por questão também de imposto e tudo mais, enfim. Então, primeiro carro aí extremamente interessante que nós brasileiros, infelizmente, não conseguimos comprar na loja. Não basta só você ter dinheiro e chegar na loja da Ford e comprar uma Raptor. Então, coisa que aqui você consegue fazer. Então, vamos lá agora para o segundo modelo da lista. Então, lembra que eu falei, né? A Raptor, ela gerou frutos aí na Ford. O sucesso dela fez com que as marcas quisessem fazer veículos iguais, outras picapes com o mesmo foco. E a Ford também fez uma outra picape com esse mesmo foco, agora uma picape menor. E essa picape é a Ranger Raptor. Então, ela também está disponível para compra aqui no Peru. Então, a picape, ela teve aí alguns protótipos que foram flagrados no Brasil. Então, eu acho que não tem tanto tempo assim, mas a Ranger Raptor ela foi flagrada aí alguns protótipos no Brasil. Então, é esperado, assim como a F-150 Raptor, é esperado que a Ranger Raptor ela também chegue no Brasil. Então, a picape ela é menor do que a F-150, ela é menos potente, mas isso não quer dizer que ela seja menos divertida. Então, ela possui é um outro carro, é uma picape menor, mas ela bebeu aí da mesma fonte das modificações da F-150. Então também é um veículo que tem aí o seu foco maior no off-road, que tem diferenças aí na suspensão, no conjunto do carro como um todo. Né? Então um veículo aí com mais capacidade para off-road, não é só um carro com mudanças estéticas. Também tem um motor 2.0 biturbo com potência de 213 cavalos, que é ligado a um câmbio automático sequencial de 10 marchas. Então, com certeza essa Ranger ela é um carro extremamente divertido, né? Então, tem aí algumas diferenças nas Rangers comuns.
Tem, acho que, eu me esqueci agora o nome da versão, mas tem uma versão que tem um apelo aí um pouco mais esportivo, vamos dizer assim, um apelo mais de off-road mesmo, mas que a Ranger Raptor ela tem aí algumas diferenças em relação a essa Ranger também, porque é um veículo aí pensado para ter aí mais capacidade no off-road, além de ter um desempenho diferenciado, tá bom? Então, como eu já falei, alguns protótipos já foram flagrados rodando no Brasil, mas nada além disso. Então a F-150 Raptor tiveram boatos de que ela ia chegar, mas também não tem uma confirmação oficial. A Ranger Raptor também, ela tem boatos, né? E além dos boatos, ela também teve alguns protótipos flagrados no Brasil, mas nada além disso. Então não existe aí uma confirmação oficial de que o modelo ele vai chegar no nosso país. Então, coisa aí que o peruano não sofre porque ela já está disponível aqui para compra. Então, ela custa por aqui, né, fazendo a conversão do valor em soles ou em dólares, ela custa em reais aproximadamente 278 mil. Né? Ela custa aí na sua versão de entrada, custa a partir de 278 mil. Esse valor é um pouco mais salgado, né, pouca coisa maior que a Amarok V6. Então, se você vai comprar a Amarok V6 na sua versão de entrada também, ela parte de 267.910. Então, assim, são carros que têm propostas diferentes. A Amarok é uma proposta aí mais urbana mesmo. Mas como é a picape de desempenho mais elevado, mais vendida no Brasil, então vale aí comparar as duas. Então, se eu fosse escolher entre a Ranger Raptor e a Amarok V6, eu ficaria com a Ranger. Então, Ranger, enfim. Eu ficaria aí com a Ranger. Então, um carro aí extremamente interessante e que nós brasileiros também não conseguimos comprar no nosso país aí normalmente, tá bom? A terceira opção da lista, ela é um pouco polêmica, mas é um carro sim interessante e que chegou a ser vendido no Brasil, não é vendido mais, e aqui tem a versão atualizada desse modelo e que essa versão ela é extremamente interessante. O carro que eu tô falando, né, o terceiro lugar aqui da lista, não vou falar terceiro lugar, mas enfim, o terceiro carro da lista é o Hyundai Veloster. Pois é, então, o Hyundai Veloster, ele foi vendido aí no Brasil durante um período, né? E eu sei que a fama que ele tem não é muito boa. Então, ele tem um visual interessante, ele tem um visual aí bem bonito, mas a esportividade ficou só no visual, porque ele usava aí o motor 1.6 do HB20. Além de ter um motor que não entregava o desempenho que o design dele sugeria, para piorar ainda, ela anunciou a potência maior do que o motor oferecia de verdade. Então, ela, se não me engano, ela dizia que o carro tinha 128 cavalos, mas na verdade tinha menos de 120, alguma coisa assim. Para piorar ainda isso, então ela colocou em sua publicidade que o carro tinha mais potência do que ele tinha realmente. Então, foi um carro aí que ficou bem com a imagem bem queimada aí no nosso mercado. Estão ganhando apelidos aí como Lantoster, né? Eu lembro que eu vi aí alguns fóruns, alguns grupos aí do Facebook falando disso, né? Que colocando aí esse apelido no carro. E é um carro que, se você for comprar no Brasil hoje, se você quer desempenho, minha sugestão, procure outra opção. Então, sei que você quer um carro bonito só e pronto, mas enfim. A esportividade ficou só no visual. Mas esqueça tudo isso sobre esse Veloster que foi vendido no Brasil ao olhar o Veloster aqui peruano. Ele tem duas opções de motor. Ele tem um 2.0 aspirado e tem uma segunda opção, que é um 1.6 turbo com motor TGDI. Tem essa nomenclatura aí desse 1.6. Inclusive, é o mesmo motor que está disponível no New Tucson, se não me engano. Então, eu botei lá algumas fotos no meu Instagram, o @fabv.carros,
umas fotos no YouTube e tava lá esse mesmo 1.6 TGDI e tal, tudo mais. Enfim, ele tem esse motor e esse motor ele pode ser ligado a um câmbio manual de 6 marchas. Então é um carro aí extremamente divertido. E tá bom, Fábio, beleza, ele tem motor turbo, 1.6 turbo e tal, tudo mais. Qual é a potência dele? 203 cavalos. Então, para você ver aí que é uma diferença considerável, mesmo para a potência declarada pela Hyundai. Né? Então, a Hyundai falou que tinha 128 cavalos. Então, você vê aí de 128 para 203 tem uma diferença considerável. E aí, além do modelo estar ainda, né, com visual esportivo, tá ainda, né, com estilo coupé, de 3 portas e tudo mais, ele ainda tem essa opção de ser ligado a um câmbio manual de 6 marchas. Então é um carro aí extremamente interessante e que entrega sim o desempenho que o seu visual oferece. Então é um modelo que não tem nada a ver com o modelo que foi lançado aí no Brasil, que foi vendido no Brasil há algum tempo. Se você também quiser comprar o carro com câmbio automático, também pode. Um câmbio automático de 7 marchas. Mas se você prefere esportividade, o câmbio manual, o Hyundai Veloster Turbo, ele sim, ele consegue entregar isso aí para você. Bom, Fábio, então qual é o preço do carro? Então você já falou algumas coisas aí dele e tudo mais, falou algumas características. Então, qual é o preço? Então, esse carro ele está custando se a gente converte, né, as moedas daqui, enfim, se a gente faz todas as conversões aqui, esse carro sairia em reais 130 mil. Então, só para você ter uma ideia aí, só para você fazer uma comparação, o Polo GTS, que tem 150 cavalos ele de potência, então tem aí o que? 53 cavalos a menos, acredito. Eu não sou muito bom de matemática, mas deve ter aí essa diferença de potência. Ele custa 122 mil, não, perdão, 120 mil reais na sua versão de entrada. Então ele custa a partir disso. Então assim, você pagar aí 10 mil reais para uma diferença de potência, uma diferença de desenho também, né? Porque o Veloster é um coupé, o Polo GTS é um hatch, então tem aí sim algumas diferenças. E também tem a questão da esportividade, porque o Veloster ele também tem a opção de câmbio manual, diferente do Polo GTS, que é só oferecido com câmbio automático. Então é uma diferença de preço que, para mim, ela é justa para esportividade, potência que o Veloster Turbo ela oferece. Tá bom? Então, definitivamente esse coupé da Hyundai ele é um brinquedo aí excelente e que vale muito a pena colocar na garagem aqui no Peru, e valeria muito a pena colocar na garagem se fosse oferecido no Brasil. Os próximos dois da lista pode ser que cause aí um pouco de inveja, viu? Porque esses dois aqui, nossa, esses dois aqui eles são carros aí incríveis, né? Mas vamos lá. O quarto carro dessa lista que eu coloquei é o Mazda MX-5, o famoso Miata. Então, só de ter a Mazda aqui no Peru é uma coisa que os peruanos, na minha opinião, deveriam se orgulhar. Então, os carros dela são muito bonitos, né? E esse design aí de cair o queixo tá longe do Brasil, né? Já que a marca nem sequer atua no Brasil. Então, se uma marca nem atua no Brasil, imagina oferecer aí imagina ter disponível normalmente o Miata. Então, infelizmente nós aí brasileiros ficamos com esse gostinho, né? Só com a vontade de ter o carro, diferente dos peruanos, que aqui eles sim conseguem comprar o Miata. O pequeno Roadster ele tem aí 160 cavalos de potência vindos de um 2.0 aspirado. Pode ser que esses números eles não impressionem tanto, pode ser que não desempenhe alguma coisa, não chame assim tanta atenção, mas quem disse que em carros é só números? Né? Como eu já fiz aí um episódio falando de super trunfos, então, na minha opinião, aí, quem faz guerra de números, quem tá só focado ou focada em números, para mim, não é uma pessoa que tem interesse realmente em carros. Mas enfim, voltando aqui. Carros não é só números e o carro ele tem várias coisas aí que são bem legais, né? Para trazer aí sorriso aí no rosto de quem o compra. Então,
além dele ser um Roadster, né? Então só isso daí já seria um ponto aí, vantagem aí extremamente grande na maioria dos carros, né? Então só a possibilidade de você poder dirigi-lo com os cabelos ao vento é uma coisa que é uma coisa espetacular, né? Uma experiência aí incrível. Então só o fato disso já valeria muito a pena a compra desse carro. Mas enfim, ele também tem tração traseira. É o primeiro carro aqui da lista que tem tração traseira. O Veloster tem tração dianteira e, claro, a Ranger e a F-150 tem tração integral, que já que são carros aí voltados para o off-road. Então, o Miata tem tração traseira e tem a possibilidade de ter um câmbio manual também, né? Então, você pode comprá-lo aí com câmbio manual. Ou, se você quiser um pouco mais de conforto, pode também comprá-lo com um câmbio automático de 6 marchas. Bom, como eu já falei, como a Mazda nem atua no Brasil, esse é um dos modelos mais difíceis de se chegar no nosso país. Então, acho que também você importar um Miata de maneira independente é quase que proibitivo os preços. Então, não faço a mínima ideia de quanto que chegaria o Miata, mas talvez acho que na casa dos 300 mil reais, não sei, 400, não faço a mínima ideia. Mas enfim, seria aí bem caro e talvez não valesse tanto a pena. Então, infelizmente é um carro que é bem difícil da gente ver aí nas nossas ruas. Mas enfim, isso é uma pena porque um carro é bastante divertido, é um carro prazeroso de guiar. E imagina aí você guiando esse pequeno conversível nas orlas aí das praias brasileiras. Nossa, seria uma coisa fenomenal. E não sei se você viu aí o outro episódio, né, o episódio anterior, eu falei que um dos meus desejos é ter um conversível e para ter isso. Então imagine você ter um Miata, um carro novo, tudo mais, para você rodar aí nas orlas brasileiras. Então, felizmente é uma coisa que oficialmente a gente não consegue ter. Mas enfim, ele custa a partir de 176 mil reais por aqui. Então, é um valor que é bem mais barato do que o conversível mais barato que tem à disposição aí no nosso Brasil, que é o Mini Cooper S Cabrio. O Mini Cooper S é o conversível mais barato à venda no Brasil e ele custa R$ 259.990. Então, o Miata aqui, né, com os valores, fazendo as conversões e tudo mais, custa 176 mil. No Brasil, o conversível mais barato custa 259 mil. Então, vamos lamentar aí também essa diferença de preço. Acho que o Miata não chegaria a 176 mil reais no Brasil. Acho que não. Acho que chegaria na casa dos 200, alguma coisa assim, né? É o que eu acho. Posso estar falando besteira, mas enfim. Então, fica aí. Esse é um carro extremamente divertido, um carro extremamente interessante, que é um carro bem elogiado na imprensa internacional e que nós brasileiros, infelizmente, não conseguimos comprar. Coisa que os peruanos conseguem. Um outro carro, o carro aqui bem interessante também, um carro que também bem elogiado, e o próximo carro da lista é um dos carros mais legais que tem no mundo todo, como o Miata. Então, uma pena que a gente também não tem acesso a esse próximo carro. O próximo carro é o Toyota GT86, pois é, mais o esportivo japonês na lista. Na minha opinião, um dos melhores carros vendidos aí atualmente. Então, de novo, se você for estar olhando para números, esse carro talvez não soe aí tão interessante para você. Mas enfim, câmbio manual, tração traseira, são características que estão presentes no cupê, o que faz dele aí um dos últimos cupês old school disponíveis aí à venda no mundo todo. Então, é um dos casos raros, né, desse tipo de carro que está disponível aí. Então, ele aí junto com o Miata. Então, ele também, como o Miata, ele possui um 2.0 aspirado, mas o motor do Toyota ele é um pouco mais potente. Na verdade, ele é mais potente consideravelmente. Então, ele tem 202 cavalos. Ele tem a opção também de ter um câmbio manual de 6 marchas ou também um automático de 6. Um automático aí com pedal shifts. Né? Se você quiser um pouquinho mais de esportividade, mesmo comprando automático, você também consegue ter. Bom, tem aí algumas unidades do GT86 que chegaram no Brasil.
Então, mas de maneira independente, que eu acho que o preço foi bem mais salgado do que esse preço aqui que a Toyota cobra aqui no Peru por ele. Se você quiser ter esse Toyota na sua garagem, ele é a única maneira que você consegue fazer isso é colocando, fazendo uma importação independente. Então, coisa aqui que o peruano faz, é só chegar na loja da Toyota e comprar e só. Mas enfim, isso é uma pena porque o carro é extremamente divertido, né? Um carro aí que é bem elogiado na mídia, tudo mais, né? E também um carro aí que é um dos últimos cupês aí da velha guarda, vamos dizer assim. Um cupê aí esportivo raiz que está disponível à venda no mundo como um todo. Então, se você é uma pessoa que não é ligada em números, então é um carro extremamente interessante que faz falta. A Toyota poderia aí oferecer aí pra gente. Eu nunca vi rumores de que o carro ele ia ser vendido no nosso país, né? Então, nunca vi rumores de que esse carro seria vendido oficialmente pela Toyota. E por aqui, esse carro custa a partir de R$ 185.000. Então, é um valor aí bem interessante, que eu acho que é um valor, se a gente for comparar aí, né, um Jetta GLI no Brasil, ou o Jetta tá um pouco mais caro, eu não sei. Mas enfim, sorte dos peruanos terem esse carro. Então, esse carro e o Miata são carros extremamente interessantes e que é uma pena que não são vendidos aí no Brasil. Então, esse aí é o último integrante da lista. Então, concluindo aqui, em geral, os carros peruanos eles são mais simples do que os modelos oferecidos no Brasil. Então, se você pega aí carros que são vendidos aí nos dois países, em geral, os peruanos, né, os modelos vendidos aqui, eles são mais simples. Mas isso não significa que eles também não tenham carros interessantes. E pelo contrário, eles têm sim carros bem interessantes à venda aqui e que nós aí brasileiros ficamos só com gostinho, porque não temos à nossa disposição. Então, tem outros carros que são vendidos aqui também, que não são vendidos no Brasil. Tem outros carros aí interessantes, mas aqui eu quis dar foco nos mais divertidos. Então depois eu posso fazer alguns vídeos, né, nos próximos episódios, posso falar aí quais são os outros carros que são vendidos, né, SUV, sedãs e tudo mais. Mas enfim, esses são os carros que eu considerei mais divertidos, que são vendidos aqui e que não são vendidos no Brasil. Essa lista, né, eu foquei nos 5 mais interessantes. Então, quando eu tive a ideia de fazer essa lista, eu comecei a pesquisar e eu vi alguns carros aqui que eu pensei em colocar na lista, mas depois. Um deles é o Golf GTI. Então, o Golf GTI que já foi vendido no Brasil, hoje não é vendido mais, aqui ainda segue sendo vendido. Então, aqui quem quer ter um Volkswagen esportivo, não fica só resumido ao Jetta GLI, como no Brasil, mas consegue também comprar um Golf GTI. Então, pensei em colocar esse carro na lista, mas como já foi um carro que já foi vendido, então para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Um outro carro que eu ia colocar aqui na lista é o Suzuki Swift Sport. Então teve algumas unidades que chegaram no Brasil há algum tempo. É um carro aí bem raro, mas aqui no Peru eu não sei se ainda é, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, ele estava lá no website da Suzuki e tudo mais. Quando eu fui finalizar a pesquisa, fui falar sobre os carros, eu não achei mais ele. Então, enfim, era um modelo que tinha uma opção, é um modelo interessante, um hatch esportivo, né, um hot hatch, que ele tinha aí um motor 1.4 turbo. Um outro carro que eu pensei em colocar também foi o Subaru WRX. No Brasil é vendido o Subaru WRX STI, mas aqui tem o WRX e o WRX STI, né? O STI é a versão maior, o WRX é a versão abaixo dele, que não tem disponível no Brasil. Então, são modelos aí que eu fiquei pensando em colocar, mas enfim, como tem o Subaru no Brasil, como o Suzuki eu não achei, e como o Golf já foi vendido, então. Mas enfim, tem carros aqui, né? Com essa lista você pode ver que tem carros aqui muito interessantes que pode causar aí inveja pra gente. Dessa lista eu compraria o Miata. Dessa lista aqui eu compraria o Miata, porque eu gosto de conversível. Quero aí ter um modelo que me proporcione esse prazer de dirigir, né? Cabelos ao vento e tudo mais. Não tenho muito cabelo não, mas
enfim, proporciona aí essa experiência que um modelo aí fechado ele não traz. Mas enfim, então ter um Miata seria a quase aí que a realização de um sonho para mim. Mas assim, qualquer um dessa lista seria um brinquedo aí muito interessante. Qualquer um aqui que você escolher seria uma escolha incrível. Então, qualquer opção aqui é uma opção que causa inveja, né? Pode causar inveja aí para nós brasileiros. Então, e aí, qual desses carros aqui você colocaria na garagem? Então, qual desses 5 aqui que você mais gostou? Qual deles aí que você prefere colocar, gostaria de ter, né, na sua garagem? Então, conta para mim aqui nos comentários, vamos aqui conversar, ter esse debate aí, vamos falar sobre esses carros, tá bom? Meu querido, minha querida, esse foi o 6º capítulo do CarroCast, né? A sexta etapa dessa jornada. Então, eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui. Se inscreva aqui no canal, ative a notificação, ative aí o sininho para que quando os próximos episódios saírem, você ser um dos primeiros ou uma das primeiras a ouvir. Se você está acompanhando em alguma plataforma de streaming, um áudio, podcast, alguma coisa assim, então siga aqui esse programa, porque vai vir ainda muita coisa legal, tá bom? Então, meu querido, minha querida, muito obrigado mais uma vez por me acompanhar. Um abraço e até o próximo episódio.